continuidade a essa série do que tem por trás da doença, eu estou aqui com o Fernando e vou perguntar para você, Fernando, o que significa dependência química? Tá bom, e antes de responder, eu vou colocar algo que é importantíssimo. Sempre quando você vai olhar para a doença, você tem que ver o doente. A doença é um acesso que você tem ao mundo emocional e sistêmico dele. Então, o foco é sempre o doente. Porque a doença em si não quer dizer absolutamente nada. A doença para aquele doente significa. E a linguagem da doença, ela fala, ela dá dicas importantes para você que é doente ou para você que é profissional compreender as raízes emocionais e sistêmicas. Então, aqui está falando de dependência. É um assunto que está pegando muitas famílias, e né? É interessante Jovens que dependentes. Nossa, isso aqui está arrebentando com muitos jovens, não são só jovens não, hoje em dia você vê muitas pessoas de todas as faixas etárias com um nível de dependência. Nós já falamos até de alcoolismo, que no fundo também é uma dependência química. Agora existe dependência química, existe dependência financeira, existe dependência emocional. Se você pegar, são as raízes das dependências, é um monte de dependências. O que é dependência? É assim, sem o outro eu não vivo, sem aquilo eu não vivo. Aquilo me faz mal, mas sem aquilo eu não vivo. A fase de vida que existe uma dependência importantíssima, que sem isso eu não vivo, é a fase que eu sou um bebê. Sem a minha mãe eu não vivo. Tanto é que toda vez que você vai identificar dinâmica de dependência, você vai sempre encontrar um codependente. Sempre. Tem uma pessoa que tem drogadicção, pode procurar que tem um codependente. A família tem lá um codependente. O codependente é o que faz o papel da mãezinha e o dependente é o papel do filhinho. Então sempre vai ter a mãezinha e o filhinho. Então esse aqui depende e o outro está aqui nessa função de eu vou cuidar, eu sou responsável por você, porque sou eu, com o meu amor, eu vou cuidar de você. Então é a eternização dessa relação mãezinha e bebezinho. Por incrível que pareça, e quando você vai identificar essa história aqui, assim, eu estou ingerindo algo, estou consumindo algo que me faz mal, pode me matar, mas sem isso eu não vivo. Então tem uma dinâmica de nutrição tóxica, algo que é resgatar um vazio, faltou algo da minha mãe. Esse é o período da simbiose. Então você pesquisa lá na dinâmica da simbiose, você vai encontrar fatos importantíssimos. E sistemicamente você também pode procurar pessoas excluídas do sistema, mortos que não foram colocados dentro do sistema e muitas vezes tem esse tipo de identificação. Ok, coincidência ou não, mas a próxima pergunta é sobre depressão, porque a gente acompanha as letras, né, de A a Z, e agora eu quero te perguntar da depressão. A depressão é muito interessante. Falamos da ansiedade, que no fundo dá para colocar como se fosse a mesma moeda, né? Ansiedade de um lado, depressão do outro. O que é ansiedade? Eu falei, é não viver no presente. Depressão, não consigo viver no presente. Eu estou preso no passado. Um foge, o outro fica preso. Então, quando eu estou preso ali no passado, existem várias dinâmicas que me fizeram muito mal, e aí o que acontece? Quando eu tenho uma dinâmica que me faz mal, começa a vir uma dinâmica de raiva, mundo emocional, a raiva, só que essa raiva eu não consigo colocar, porque frequentemente a raiva é em cima de alguém que eu amo. E aí, como é que eu posso colocar a raiva em cima de alguém que eu amo? E aí eu faço o quê? Eu engulo a minha raiva, eu jogo a raiva dentro de mim. E aí a raiva vai me destruindo. Aí é a base da depressão. Eu não consigo colocar em ordem, que é interessante, eu amo a pessoa, eu odeio algumas dinâmicas específicas. Essa é a saída da depressão. Quando você vai ver, tem uma dinâmica de raiva contra alguém que você ama. E aí você vai olhar lá atrás e identificar o que está acontecendo. Aí você joga a raiva, essa agressividade contra você. E aí você vai se destruindo gradativamente. Você se culpa e se destrói e se pune. Ok, muito bom. E na sequência eu vou perguntar o que é diabetes, uma doença que muita gente tem hoje, também diferente do que acontecia no passado. Por quê? Diabetes é uma característica, de novo, né? Se você pegar principalmente diabetes tipo 1, lá no passado, sei lá, 100 anos, era raríssimo você ver. Então era, por exemplo, assim, de repente numa escola tinha um caso, diabetes tipo 1, que é diabetes juvenil, que é dependente de insulina.
Com o passar do tempo, cresceu de uma forma absurda. Hoje em dia, se bobear, em uma classe você encontra 1, 2, 3 com diabetes juvenil. Então, com a diabetes tipo 1, dependente de insulina. Tem a diabetes tipo 2 também. Mas a diabetes em si, se você entender diabetes, é o seguinte, a pessoa está cheia de açúcar, então tem uma hiperglicemia. O sangue está cheio de açúcar, melado, doce. Só tem um problema, a célula passa fome, porque tem muita comida aqui fora, mas não entra na célula, porque a insulina faz a glicose entrar na célula. Então, tem excesso de comida aqui, mas a célula está passando fome. Então, assim, aqui dentro tem excesso de coisas aqui fora, mas aqui dentro tem um vazio. E quando você... E esse vazio, eu já até falei de outras doenças, por isso que eu falo, se você entender a dinâmica, você vai ver essa dinâmica, ela navegando por várias doenças, e a raiz pode ser a mesma. A diabetes, frequentemente, você vai encontrar uma dinâmica simbiótica, que é a mãe ainda grudada no filho, que é fase oral, mas só que já devia ter saído de lá, e precisa fazer uma interdição, que aliás chama interdição paterna, afastar a mãe do filho. E quando você vai ver, tá assim, então tem um melado amoroso materno, mas no fundo a criança passa fome. Por quê? Porque todo aquele amor que a mãe dá não é direcionado para aquele filho, porque não vê a necessidade dele. Muitas vezes a mãe está olhando para o filho e vendo a criança dela, então dando algo que não é para aquele filho, é dela. Ou às vezes pode ter uma identificação com outra criança que de repente pode ter um aborto, alguma história. Então precisa ver, porque todo aquele melado, aquele amor não é para mim, é para outra pessoa. Porque no fundo, eu não sinto que eu estou preenchido. E diabetes é comum você ver esse tipo de dinâmica. E para finalizar esse bloco, eu vou te perguntar sobre doenças da visão. Como são várias, eu não estou na letra D, mas eu vou colocar de uma forma geral. Doenças da visão. Então, quando você vai observar um órgão, você observa a função. Qual é a função do olho? A função do olho é o quê? Absorver o que está acontecendo aqui. Então, quando eu faço um contato com o mundo aqui fora, eu também posso colocar de audição também, eu posso colocar como a parte do nariz, do paladar. O que é isso? Eu estou captando informações, mas a visão é extremamente importante, o que eu vejo. E de repente eu vejo coisas que eu não gostaria de ver. Então, quando tem uma dinâmica, uma expressão da minha mãe, do meu pai, brigas, conflitos, situações, aquilo me incomoda. Então existe uma dinâmica de barreira. Então eu crio uma barreira visual que pode ser desde a cegueira, que é o intenso, não vejo, como eu posso ter um monte de coisa, vejo nublado, não vejo direito. Para quê? Para me proteger daquilo que eu não quero ver. Então a doença fala, ela é simbólica, ela dá uma dica fundamental. Eu tenho dificuldade de ver coisas de perto, eu tenho dificuldade de ver coisas de longe. É interessante, perto é mãe, longe é pai. Então tem umas dinâmicas que você pode fazer uma associação e ter uma noção. O que será que tem na vida dessa pessoa que é difícil ela enxergar? E por isso muitas pessoas fazem cirurgias oculares. E uma vez veio e perguntou: acho que é bom fazer, Fernando? Eu falei, não sei se está pronto para ver a realidade. Porque se você está pronto para ver a realidade, faz que vai dar certo. Ela fez. Adivinha? Não funcionou. Eu falei, eu acho que eu não estava pronta, não. Porque eu comecei a enxergar coisas que eu não queria ver. Exato. E aí, distúrbio da visão de novo. Então, isso aqui é uma barreira para ver a realidade aqui fora que está dolorida. Olha, para mim, que estou ouvindo, faz muito sentido. Eu tive a minha terceira gravidez, que ela nasceu e ficou estrábica logo que nasceu. E, de fato, eu estava numa situação pessoal do meu relacionamento muito ruim. E depois disso, eu fiz o parto de uma sobrinha minha. Quando nasceu a segunda, ela também teve um trauma quando nasceu a outra, que era mais bonita do que ela, e ela ficou estrábica também. Exato. As duas sobrinhas têm 9 graus de miopia. Difícil de ver. Fez sentido, para mim fez todo sentido, Fernando. Muito obrigada, viu? Que bom. Terminamos esse bloco, mas se você quer saber mais, as doenças vão até Z. Fique com a gente.